Vamos fazer mais uma vez a leitura que se encontra lá no livro do Apocalipse, da Revelação, no capítulo 2, verso 1 ao 5. Diz assim um texto: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos, hoje nós estamos com o coração alegres, um pouco ansiosos, porque nós estamos aguardando aqueles que nós enviamos para viver ali um tempo recluso e especial, juntamente com o nosso Senhor. Assim o fizemos porque nós cremos no poder de Deus através do seu santo evangelho. Daqui a pouco vocês irão contemplar homens, não mais aqueles que saíram na quinta-feira. Aqueles que vocês deixaram aqui na quinta-feira, esses foram crucificados juntamente com Cristo, mas homens novos, filhos, pais, amigos, irmãos, esposo, virão retornando para você zerinho em folha. Pude nesse final de semana estar lá juntamente com eles, contemplando o maior milagre que Deus pode operar na vida humana, que não é simplesmente uma cura física, uma cura emocional, um reatar de relacionamento, mas é exatamente um morto passar a viver. E muitos mortos chegaram espiritualmente naquela quinta-feira, e hoje vocês estarão recebendo os homens vivos, cheios do Espírito Santo e da presença de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nosso pecado e em nosso delito, mas Cristo nos ressuscitou, nos dando vida juntamente com Ele. Eu costumo sempre dizer que quem nunca esfriou na fé é porque nunca soube o que é ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Mas o problema não é você passar por um esfriamento, mas não poder acomodar a sua vida a uma vida fria, a uma vida engessada, a uma vida legalista, uma vida religiosa, porque isso indica que já não estamos mais sensíveis ao toque do Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence. A Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, Ele nos chamou para sermos filhos do Rei, e não executivos do reino, que é aquele que cumpre simplesmente e apenas suas obrigações. Pelo contrário, a este Jesus chamou de servos inúteis, que só faz aquilo que tem que fazer. Jesus quer a reciprocidade desse amor, do amor com que Ele nos amou, o amor que Ele colocou em nosso coração. Ele quer essa reciprocidade não porque Jesus é carente, não porque Ele precisa do meu e do seu amor, mas porque Ele é o verdadeiro amor. E faz com que esse mesmo amor seja o sustentáculo da nossa vida. Nós somos sustentados dia após dia pelo amor de Deus, porque foi esse amor que fez com que o apóstolo Paulo, em tempos difíceis, ele pudesse concluir que essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir. O amor de Deus na vida do apóstolo Paulo era tão grande, que tudo aquilo que ele estava vivendo e passando aqui, ele não tinha dúvida que era simplesmente algo passageiro. Queridos, esse livro do Apocalipse, que também é o livro da revelação de Cristo, que tem a sua autoria atribuída ao apóstolo João, quando esse estava aprisionado na ilha de Patmos,
para onde ele tinha sido exilado, simplesmente por defender a fé cristã. O apóstolo João, ele era o único apóstolo vivo da época. Os outros já haviam sofrido martírio. Isso aconteceu exatamente por volta do ano 95, durante o reinado de Domiciano. Esse livro começa com cartas enviadas pelo Senhor às 7 igrejas do período apostólico. Nestas cartas, Jesus ele expressa seus louvores a essas igrejas, suas críticas, e ele sempre conclui com uma advertência e uma promessa. A primeira carta é a igreja de Éfeso, essa que nós lemos, que por sua natureza, ela era uma igreja enérgica em obras, era uma igreja esforçada, uma igreja paciente, uma igreja ortodoxa, que provou seus líderes, só que essa igreja, ela perdeu o entusiasmo pela essência do Evangelho. Essa igreja estava abarrotada de atividades e fazendo exatamente tudo no automático, porque nós temos exatamente um sério problema, de que quando nós aprendemos a fazer alguma coisa, nós não fazemos mais com a mesma intenção do início. Essa igreja era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que trabalhava pesado, que tinha vários ministérios, que toda semana estava na obra de Cristo, mas sem fazer mais a obra de Cristo. Porque de uma forma equivocada nós achamos muitas vezes que fazer a obra de Cristo é simplesmente fazer alguma coisa para Cristo. É trabalhar, é fazer alguma atividade, mas a obra de Cristo ela se dá quando eu permito que Deus faça alguma coisa em minha vida, quando eu estou fazendo algo para Ele. Se simplesmente for só apenas uma atividade, se for simplesmente alguma coisa que nós estamos fazendo para Ele, sem deixar com que Ele trabalhe em nossa vida, é simplesmente um trabalho pesado, do qual nós vamos nos cansar. Porque quando nós apenas trabalhamos sem orar, nós apenas trabalhamos, mas quando nós trabalhamos orando, o Senhor ele acaba trabalhando em nós e através de nós. Nessa carta Jesus faz grandes elogios a essa igreja em Éfeso. Ele diz: eu conheço tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança. Conheço que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e o achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Mas logo após esses elogios, ele diz: tenho, porém, contra ti. E aí vem a crítica quando ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Queridos, essa carta ela não pode ser lida como que um escrito fora de tempo. Essa carta, com estar na Bíblia, ela é extremamente atual. Essa carta não foi escrita apenas para o povo da igreja de Éfeso, mas essa carta foi escrita para mim, para você. Nós corremos o sério risco de cairmos na tentação de abandonarmos o primeiro amor sempre. E nós abandonamos o primeiro amor quando substituímos o nosso relacionamento com Deus pela obra. A obra de Cristo ela é importante, ela é essencial para a igreja. É certo que a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que pregar, tem que visitar, só que tudo isso não pode substituir o nosso relacionamento com Deus, pelo contrário, tudo isso deve ser um resultado do nosso relacionamento com Deus. No cristianismo nós damos porque recebemos, fazemos isso porque o nosso Senhor fez primeiro e Ele deu o exemplo. Nós não fazemos simplesmente porque nós queremos galgar um espaço ou um lugar melhor. Nós não fazemos simplesmente porque nós queremos receber alguma coisa em troca de Deus, mas fazemos sim, porque nós temos a consciência que o Senhor foi suficiente lá na cruz do Calvário, realizando o sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo mundo. E é nesse constrangimento, por esse amor tão grande, que a gente não consegue viver mais do mesmo jeito como nós vivíamos antes, que a gente não consegue mais viver acomodados, porque esse amor de Deus faz com que a gente entregue aquilo que também nós recebemos. Todo esforço e trabalho sem amor é mera coreografia e teatro.
O próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 1 ao 3, diz exatamente assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino, que simplesmente ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado em praça pública, mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. Nós perdemos o primeiro amor, queridos, quando nós dividimos o amor de Deus com outra pessoa ou com outra coisa. Certa vez, Jesus caminhando com uma grande multidão. O evangelista Lucas, ele diz que uma grande multidão seguia Jesus. E aí ele coloca aqui exatamente alguns parâmetros para que nós sejamos discípulos do Senhor e que nós possamos viver exatamente fundamentados nesse primeiro amor. E Lucas, ele diz que uma grande multidão seguia Jesus e que Jesus se volta para essa multidão e ele anuncia o preço do discipulado. E ele diz: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu gosto muito dessa expressão, amar mais, porque isso não significa que nós devemos amar menos as outras pessoas. É exatamente o contrário, porque quando nós estamos envolvidos com o verdadeiro amor, nós somos capazes de amar de uma forma não egoísta as outras pessoas, de uma forma deliberada, de uma forma a entregar aquilo que nós temos sem esperar nada em troca. Muitas pessoas, de forma equivocada, entendem esse texto quando Jesus ele diz de amar mais, em amar menos outras pessoas. Tem algumas expressões também que eu gosto e eu tenho preferência, e uma delas é que Jesus deve ser o centro da nossa vida. Sendo assim, todas as outras coisas ou pessoas, elas terão a sua importância e um lugar especial na nossa vida. Porque também, de forma equivocada, as pessoas dizem que Jesus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida, mas esse primeiro lugar, ela julga que todas as outras coisas não têm mais importância para ela. Mas essa expressão que eu falei, que eu gosto, quando Jesus é o centro da nossa vida, ele acaba sendo o eixo da nossa vida e todas as outras coisas têm importância para cada um de nós. Porque a família estará ligada ao eixo que é Jesus, o nosso trabalho estará ligado ao eixo que é Jesus, o nosso lazer estará ligado ao eixo que é Jesus, o nosso servir ao Senhor está ligado ao eixo que é Jesus, o nosso pregar o Evangelho, evangelizar está ligado ao eixo que é Jesus. Porque só assim nós podemos viver uma vida inteira e repleta da presença de Deus, vivendo uma vida exatamente de oração, uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, todos os dias e todo o tempo da nossa vida. Muitas vezes nossas atividades diárias têm nos sufocado, muito trabalho, às vezes muitas literaturas para serem lidas, não temos mais tempo, muito mal sobra o domingo para descansar, porque nós temos aumentado toda essa carga na nossa vida diária e acabamos deixando de lado uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia, uma vida de comunhão com os irmãos na igreja. A oração, ela restaura o fervor no nosso coração. E a distância entre aqueles que se afastaram de Deus ou que esfriaram na fé é apenas uma oração. Jesus, ele faz crítica a essa igreja de Éfeso, dizendo: eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Logo após, Jesus, ele apresenta os passos para a conversão, nos dando assim os passos para que nós possamos retornar ao primeiro amor. E ele inicia dizendo: lembra-te, pois, onde caíste. Queridos, lembrar de onde caiu não é simplesmente lembrar o pecado apenas, mas é lembrar o momento em que sua vida começou a tomar uma direção diferente e contrária ao Senhor. Lembra simplesmente do filho mais novo, da parábola do filho pródigo. Esse filho mais jovem, ele leva uma vida ele leva uma queda, na verdade, que todos deveriam levar. O texto, ele diz que ele chega para o pai e pede exatamente aquilo que
era de direito dele, que ele pensava que era de direito, mas não era direito, porque ele tinha apenas uma expectativa de direito, porque ele perde parte da herança, e aí exatamente a herança só existe depois que os pais falecem. Mas o pai, respeitando ali seu pedido e sua decisão, ele entrega. Esse jovem vai para um lugar distante, ele começa a padecer necessidade lá, e o texto ele diz que ele cai em si. Essa deveria ser a queda que todos nós um dia levamos e constantemente precisamos estar atentos para quando que for preciso também levarmos novamente. Cair em si, se tocar. O texto ele diz que esse jovem cai em si e ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti diante dos céus, diante de Deus, já não sou digno de ser chamado mais teu filho. É interessante que esse jovem ele ensaiava esse discurso, mas esse discurso não ficou simplesmente em um ensaio, esse discurso não ficou simplesmente em palavras, em emoções, porque quantas vezes a gente diz assim: olha, eu preciso de Jesus, rapaz, eu preciso de uma igreja, rapaz, eu preciso assim, estar em uma comunidade, rapaz, eu preciso. E muitas vezes ficamos apenas no saudosismo do que era bom. Esse jovem da parábola do filho pródigo, ele faz o caminho inverso. E ele recomeça. Muitos têm ficado presos ao passado, ao saudosismo, dizendo simplesmente que tempo bom foi o tempo de ontem, mas quando na verdade o tempo bom é o tempo hoje. Porque Jesus tem algo a fazer na sua vida, e através da sua vida não é amanhã. Jesus tem algo a fazer na sua vida e através da sua vida é hoje. Porque Ele vive na eternidade e lá não tem ontem nem amanhã, só tem hoje. E aí o dia é hoje, o tempo é hoje, o momento é agora. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, e não sabendo quanto tempo nós temos, sabe, nós temos muito pouco tempo. Mas o Senhor, Ele delata esse tempo para todos aqueles que creram no seu sacrifício, porque Ele nos transporta de um tempo que nós conhecemos por Cronos, e aí nós acabamos não mais ficando presos à cronologia desse tempo, mas passamos a viver agora num Kairos, que é uma ausência de tempo, que é a eternidade, porque a eternidade não vai apenas se iniciar quando daqui nós partirmos, mas a eternidade já iniciou a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, porque Jesus prometeu lá na cruz uma vida abundante, uma vida apesar de, uma vida que não está presa a circunstâncias e situações, uma vida que não depende para se alegrar daquilo que nós estamos vivendo no tempo de hoje, mas uma vida que se alegra plenamente em Jesus Cristo. Afinal, a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus, queridos. E aí um dia, quando eu descobri que eu era incompetente até para me alegrar, isso em alguns momentos me entristeceu, mas depois me alegrou, porque eu não fiquei mais refém às circunstâncias, situações, ou quem sabe até pessoas em minha volta. Porque independente daquilo que nós estamos vivendo, nós podemos sim nos alegrar, porque quem produz alegria no nosso coração é o Espírito de Deus. O texto ele diz: lembra-te, pois, onde caíste, mas logo após ele apresenta o segundo passo, dizendo assim: arrepende-te. Queridos, a palavra utilizada para arrependimento no original, no escrito grego, é metanoia, que quer dizer exatamente mudança de mente. Essa palavra arrependimento foi a tônica central da pregação de João Batista, um profeta levantado após 400 anos, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E esse homem começa exatamente a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E esse homem é preso, é morto, e Jesus continua exatamente essa mesma mensagem, dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E essa mensagem não caiu em desuso, essa mensagem não foi revogada, essa mensagem precisa ser pregada num dia de hoje: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado a vós. Essa é a tônica central do Evangelho. Arrependimento não é remorso, é mudança de atitude, não é emoção, é uma decisão.
Não é você apenas estar lamentando o que errou, mas é simplesmente deixar com que o Espírito produza essa metanoia, essa mudança de mente, porque ao mudar sua mente, você muda o seu comportamento. É por isso que nós não acreditamos numa mudança de fora para dentro. Aqui nós não vamos jamais sofrer imposições externas, porque nós acreditamos e confiamos que quem produz a mudança de mente é o Espírito Santo de Deus, e essa mudança não é do exterior para o interior, mas é do interior para o exterior. Porque nós estávamos mortos, porque o Espírito estava morto, e em Cristo nós fomos vivificados, e passando a ser vivificado, aquilo que agrada a Deus vai trazer satisfação ao nosso coração. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Hoje é um dia muito especial, em que o Senhor nos dá a oportunidade de voltarmos aos seus braços. Nenhum de nós estamos aqui por acaso, mesmo que as justificativas sejam variadas, mesmo que a justificativa seja que estamos aqui para apenas receber um nosso convidado, um parente que foi fazer o cursilho, mas ninguém se aproxima do Senhor, sem que o Senhor possa o atrair. Se hoje você está aqui, foi porque o amor de Deus, mais uma vez, lhe trouxe a presença dEle. Nenhum de nós aqui estamos por acaso. Quem sabe hoje é o dia do seu regresso, da sua volta ao primeiro amor. E não são apenas aqueles que não conhecem a Jesus, que não entregaram a vida a Jesus, mas aqueles também que estão inseridos, que talvez estão trabalhando numa rotina tão densa, tão pesada, que estão apenas trabalhando e cansando, mas que precisam exatamente voltar à primeira motivação do verdadeiro amor. Quem sabe você andou por caminhos distantes e ao chegar aqui lembrou, e ao chegar aqui tem se arrependido e agora quer voltar ao primeiro amor. Ou talvez, quem sabe, você está como a igreja de Éfeso, muito trabalho, atribuições, responsabilidades, superatarefados, fazendo as coisas apenas no automático, e quem sabe, hoje é o dia de você passar, de você parar, de você lembrar, se arrepender e voltar também ao primeiro amor. Um dia lá no Éden, o homem pecou e se afastou do primeiro amor. Na verdade, ele foi privado da presença por causa do pecado. Mas como sempre na história da humanidade, Deus sempre vem em busca do homem pecador. E o texto ele diz, lá em Gênesis, que Deus, ele toda tarde vinha conversar com o homem. E aí nesse momento ele não encontra o homem na posição que deveria estar. E Deus ele pergunta, Adão, onde estás? E a resposta de Adão é que eu me escondi, porque eu estava nu. Eu não sei qual o sentimento que você nesta noite carrega. Não sei se o sentimento de vergonha, não sei se um sentimento de desânimo, de covardia, de acomodação, de falta de fé. Enfim, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo declara isso na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, 38 e 39, quando ele diz, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem um presente, nem um porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa narrativa da queda do homem, em que Deus pergunta, Adão, onde estás? Está descrito, como muitos de vocês já sabem, lá no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Que esse livro faz uma conexão, porque todo o livro da Bíblia se comunica, porque todo ele fala a respeito de Jesus. E exatamente esse texto, Adão, onde estás? Faz um link direto com esse texto do livro de Apocalipse. E essa pergunta que ainda ecoa pela eternidade,
Deus sempre em busca dos filhos dele. Ele continua ainda dizendo: aonde estás? Ele continua ainda dizendo: aonde estás? Ele continua ainda dizendo: Tauan, onde estás? Ele continua ainda dizendo: reverendo Vaval, onde estás? Ele continua ainda dizendo: reverendo Pablo, onde estás? Mas não é porque ele não sabe onde nós estamos, mas porque ele nos chama a voltar ao primeiro amor. E fazendo esse link, ele diz: lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Feche os teus olhos nesse momento, todo mundo, curva a tua cabeça. Assim, de cabeça baixa, de olhos fechados, eu quero convidar aqueles que na noite de hoje pôde escutar a pergunta do Senhor ao seu coração: onde estás? O Senhor está te dizendo: lembra-te, pois. Ele não está com raiva de você. Ele não está chateado com você. A Bíblia diz que ele estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e não responsabilizando a eles os seus pecados. Como um gesto de fé, de coragem e de ousadia, eu quero convidar aqueles que desejam, nesse momento, voltar ao primeiro amor, a se pôr de pé. Os demais permanecem de olhos fechados. Não olhem para ninguém, agora é um momento só seu e do Pai. Talvez o cansaço tenha desestimulado a sua vida. Talvez as dificuldades, as adversidades tenham feito com que você apenas trabalhasse sem desfrutar da presença do Pai. Mas hoje o Senhor te pergunta: onde estás? Lembra-te, pois. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Amado Deus e Pai misericordioso, nosso Pai de infinito poder e amor, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor Deus, por essas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos convence que nós carecemos voltar à prática das primeiras obras. Em nome de Jesus, mantenha acesa o fogo do Teu Santo Espírito em cada coração. Mantém firme a alegria da salvação. Faz com que em nome de Jesus todos estes não saibam fazer uma outra coisa que não seja orientado pelo Teu Santo Espírito. Porque a Tua palavra nos ensina que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. E é por meio dele que nós queremos viver. Usa-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Fazes, amado Deus, o que nós possamos colocar os nossos olhos na eternidade, aonde dificuldade, tribulação, adversidade jamais irá nos alcançar. Faz-nos crer, Senhor Deus, no Seu sacrifício, de modo que nós possamos viver a Tua vida na certeza de que um dia o Senhor morreu a nossa morte. Faz com que em nome de Jesus nosso coração esteja anelando, desejando ardentemente pela Tua presença, pela Tua volta.
pela reconciliação plena. Faz-nos instrumentos da Tua graça e do Teu santo Evangelho, para que aqueles que estão à nossa volta possam Te conhecer através da nossa vida. É em nome de Jesus que a Ti nós oramos e já Te agradecemos, amado Deus, por cada vida aqui presente. Continua, Senhor Deus, a ministrar os corações. Continua, Senhor Deus, ainda a falar a cada vida, cada filho e cada filha aqui, recebidas pelo sacrifício de Cristo. No nome de Jesus, que eu peço a Tua bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que encoraje a cada um a pregar o Teu santo Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Podeis sentar.